na manhã do feriado, não conseguia me concentrar por causa da agitação em casa. Minha mãe me acordou cedo. Vamos, Maria, levanta. Vamos nos atrasar para ir à casa da tia, ela ficava gritando. A casa estava cheia de vozes das crianças, o barulho das louças e pratos, e o olhar apressado do meu pai. Todo mundo estava tentando chegar a algum lugar. O feriado traz tanto alegria quanto um tipo estranho de estresse. De um lado eu me arrumava, de outro corria para não fazer feio e não desagradar os mais velhos. Mas, dentro de mim, havia uma angústia inexplicável. Tocamos a campainha da casa da minha tia, abraços, bem-vindos, feliz feriado, e depois fomos para a sala. Toda a família estava reunida. As crianças brincavam no chão, os adultos conversavam no sofá. Mas, assim que coloquei o pé para dentro, percebi, Miguel estava me olhando. E não era um olhar qualquer. Primeiro pensei, por que ele está me olhando assim? Mas algo dentro de mim se mexeu. Miguel é filho da minha tia, 2 anos mais novo que eu. Crescemos juntos, mas nunca fomos muito próximos. Mesmo assim, somos primos, afinal de contas. Fiquei intrigada com os olhares dele, mas logo tentei afastar aquilo da cabeça. Não tem nada, Maria. Para de imaginar coisas. Não sei quanto tempo ficamos na casa dela naquele dia. Conversas, chá, refeições. Todo mundo estava no clima do feriado, mas minha mente estava fixada em Miguel. Sem perceber, meus olhos o procuravam o tempo todo. Às vezes, parecia que ele estava me observando de algum canto, outras vezes, ele fazia alguma piada, só para ter uma desculpa para falar comigo. Uma vez ele disse, prima, você não mudou nada, sabia? Sorri, mas por dentro me senti estranha. Fiquei completamente sem jeito. Cada vez que nossos olhos se encontravam, era como se eu perdesse o fôlego. Repreendi a mim mesma, para com isso, Maria, você é casada, ele é só seu primo. Na hora do jantar, todos se sentaram à mesa. Miguel estava sentado bem na minha frente, fazendo piadas sem parar. Às vezes, ele fingia rir só para olhar bem nos meus olhos. Sentada ali com minha família, e sem meu marido, sentir coisas assim me incomodava. Ainda assim, eu tentava reprimir meus sentimentos com determinação. Em alguns momentos, eu pegava ele me olhando, como se estivesse tentando me dizer algo só com os olhos. Enquanto servia o chá, nossas mãos se tocaram ligeiramente, e senti uma eletricidade percorrer meu corpo. Mas me recomponho rapidamente, ninguém deve perceber nada, pensei, tentando encerrar aquele sentimento. Mas sabia que não seria tão fácil assim. No dia seguinte, fomos de novo para a casa da minha tia, no mesmo ritmo frenético. Visitas de feriado, afinal, é assim, idas e vindas constantes. Dessa vez, quando fui para a cozinha, Miguel veio falar comigo. Minha mãe também estava lá, fazendo massa para o pão. Miguel se apoiou no balcão da cozinha, como se estivesse brincando, e disse, Maria, sinto falta de falar assim com você. Olhei para minha mãe, que estava concentrada na massa e não prestava muita atenção em nós. Mas havia uma emoção trêmula na voz dele. Havia uma atração que eu não entendia. Tentei não prolongar a conversa, apenas acenei com a cabeça. Quando as visitas de feriado estavam quase acabando, comecei a me acostumar com as atitudes de Miguel. Cada vez que nossos olhos se encontravam, cada toque que trocávamos despertava sentimentos diferentes dentro de mim. Mas eu me lembrava constantemente, Maria, você é casada. Isso é apenas um mal-entendido,
essa sensação vai passar. Mas eu não tinha certeza se realmente passaria. Era o terceiro dia do feriado. Nos preparamos cedo de novo para ir à casa da minha tia. Havia uma tensão estranha em mim, mas eu não conseguia entender o motivo. Os olhares de Miguel ainda estavam na minha mente, como se tivessem se impregnado em mim. Eu sabia que não deveria sentir isso, afinal, sou uma mulher casada. Mas, às vezes, a mente e o coração parecem inimigos um do outro. Hoje você vai se controlar, Maria, pensei, não seja boba, é só uma visita de feriado. Quando chegamos na casa da minha tia, a casa estava, como sempre, cheia. As crianças gritavam enquanto brincavam, e os adultos conversavam em um canto. Fui para a cozinha ajudar minha mãe e minha tia a preparar a refeição. Estávamos arrumando a mesa quando Miguel entrou na cozinha de repente. Normalmente ele não entra na cozinha, principalmente em dias de feriado. O que você está fazendo aqui? Pensei. Ele se aproximou sorrindo levemente. Minha mãe estava ocupada no balcão e não notou a gente. Miguel começou a perguntar alguma coisa, mas na verdade eu sabia que ele só estava procurando uma desculpa para se aproximar. Ele esticou o braço para pegar um copo no armário, e ao passar por mim, seu braço roçou de leve na minha mão. Um calafrio percorreu meu corpo, era como se tivesse levado um choque. O que você está fazendo, Miguel? Disse, meio brincando, meio séria. Olhei para ele como se estivesse o advertindo, mas ele não deu importância. Havia algo nos olhos dele, algo que eu não conseguia explicar, algo que me puxava para ele. Ele se inclinou ligeiramente e disse, com voz baixa, podemos conversar por 2 minutos? Naquele momento quase deixei cair o copo de chá que estava na minha mão. Sobre o quê, Miguel? Não seja bobo, falei rispidamente, mas minha voz não saiu muito alta. Talvez porque eu não quisesse que minha mãe nos ouvisse, ou talvez porque eu quisesse esconder a confusão que estava dentro de mim, não sei. Justo nesse momento, minha tia entrou na cozinha, e Miguel rapidamente se recompôs, fingindo estar pegando algo no armário. Mas ele ainda me olhava pelo canto do olho. Tentei evitar o olhar da minha tia, como se tivesse medo de que ela percebesse algo no meu rosto. Esse breve momento ficou na minha cabeça pelo resto do dia. Durante o jantar, enquanto estávamos à mesa, Miguel novamente sentou na minha frente. Ele brincava, ria, mas ao mesmo tempo me olhava de soslaio constantemente. Ele brincou com as crianças, e sob a mesa tocou meu pé algumas vezes. Havia uma tempestade dentro de mim, e ao mesmo tempo que eu queria fugir, queria ficar ali. Não há palavras para descrever o que senti naquele momento. Era o último dia do feriado, e todos estavam mais tranquilos. Minha mãe estava sentada conversando com minha tia, e eu fui para a cozinha para arrumar a louça. Justo então Miguel apareceu de novo. Não havia ninguém por perto. Ele olhou nos meus olhos, mas dessa vez com uma expressão mais séria. Maria, precisamos conversar, disse ele, novamente. Dessa vez estava mais determinado, não havia como evitar. Miguel, por favor, não faça isso. Sobre o que precisamos falar? Isso é errado, disse. Mas ele deu mais um passo à frente. Não me entenda mal, disse ele, mas cada vez que eu vejo você, algo muda dentro de mim. Desde criança você sempre foi diferente para mim. Naquele momento, meu coração quase parou. Não consegui dizer nada, fiquei paralisada. Ele se aproximou ainda mais, senti sua respiração perto do meu rosto. Ele pegou minhas mãos, mas eu rapidamente as afastei.
Miguel, por favor. Minha família está aqui, o que você está fazendo? Disse. Mas minha voz tremia, minhas palavras me entregavam. Ele ficou quieto por um momento, olhando nos meus olhos. Depois, disse, tudo bem. Não vou fazer nada, mas queria que você soubesse. Não sei como saí de lá naquele dia, nem como voltei para casa. Mas aqueles olhares, aquelas palavras, ficaram dentro de mim. Eu tinha medo, mas uma parte de mim queria vê-lo de novo. Eu estava em guerra comigo mesma e parecia que não havia vencedor. Naquela noite, fiquei me revirando na cama. Minha mente estava cheia das palavras de Miguel, dos olhares, dos momentos que passamos na cozinha. Parte de mim estava furiosa comigo mesma. Maria, o que está fazendo? Você é casada, só de pensar nisso já é pecado. Mas outra parte de mim não conseguia conter a emoção que crescia dentro de mim. Havia um calor, um interesse nos olhares de Miguel, algo que eu não sentia há muito tempo. Meu marido e eu não éramos mais próximos como antes. A vida, o trabalho, as crianças, tudo isso nos afastou. Mas os olhares de Miguel. Era como se ele tivesse aberto uma porta secreta dentro de mim. No dia seguinte, era a última visita do feriado. Minha mãe disse, vamos nos despedir da sua tia e depois vamos embora. Eu não queria ir, tinha medo de encontrar Miguel novamente. Mas também havia uma curiosidade dentro de mim, o que será que vai acontecer? Ele vai dizer algo de novo? Quando chegamos na casa da minha tia, todos nos receberam com alegria, como sempre. Miguel não apareceu de imediato. Isso me deu um alívio, mas ao mesmo tempo senti um vazio. De repente, ele apareceu de um canto. Desta vez estava mais distante, mais tranquilo. Mas seus olhos ainda eram os mesmos, como se encontrássemos os olhares, ele pudesse ler o que estava dentro de mim. Estávamos nos despedindo de todos, prontos para sair. De repente, Miguel se aproximou silenciosamente de mim. Inclinou-se ligeiramente, de uma forma que ninguém pudesse ouvir e disse, só uma vez, vamos nos encontrar, por favor. Prometo que só vamos conversar. No fundo, eu esperava por esse pedido, mas ouvir aquilo fez meu coração apertar. Não, Miguel. Não podemos. Isso está errado, disse. Minha voz tentou soar firme, mas dentro de mim havia uma tempestade. Tudo bem, disse ele, mas saiba que, não importa o que eu sinta, não contarei a ninguém. Não quero que você ou sua família sofra. Naquele momento, meus olhos se encheram de lágrimas. Ao mesmo tempo, senti um alívio e uma raiva de mim mesma. Não disse mais nada a Miguel, desviei meu olhar e me afastei. Quando voltei para casa, meu marido estava feliz, brincando com as crianças. Tudo parecia tão normal, como se eu estivesse em outra vida. Mas as palavras de Miguel ecoavam dentro de mim, não vou causar mal a ninguém. Uma semana se passou, e eu não tive notícias de Miguel. Mas o silêncio dentro de mim era tão barulhento. Cada vez que eu olhava para meu marido, o sentimento de culpa me esmagava. Ele não suspeitava de nada, estava apenas em sua rotina. Mas eu não conseguia ser a mesma. A agitação dentro de mim não cessava. Um dia, não consegui mais aguentar. Enviei uma mensagem a Miguel. Isso precisa acabar, escrevi. Ele respondeu imediatamente, você está certa. Eu nunca quis te incomodar. Mas saiba que o que eu disse é verdade. Depois disso, ele nunca mais me ligou ou mandou mensagens.
Ele saiu da minha vida, mas deixou uma marca. Mesmo escrevendo isso, sinto vergonha. Como uma mulher casada pude me deixar levar por algo assim, não sei. Talvez tenha sido a falta de atenção, talvez uma curiosidade momentânea. Mas o sentimento de culpa em relação ao meu marido só aumenta. Uma voz dentro de mim diz: conte tudo a ele, mas eu não consigo. Não quero perdê-lo, mesmo que o laço entre nós esteja enfraquecido. Mas também não sei como carregar esse segredo dentro de mim. A única coisa que sei é que algo assim nunca deve acontecer de novo. Mas será que alguém consegue controlar o próprio coração?